Mandando saudações, Jaime Neto. Jaime Neto faz Uma análise, né? Eles não souberam esperar, né? Como o PT fez com o Bolsonaro. Do debate que vocês estavam falando do PSDB. Lindbergh fala o que aí da pandemia do SUS aqui? Na verdade, ele pergunta se a Semineto vai conseguir emprego. Né? Se a Semineto vai conseguir emprego, professor. Tem vaga no Cine, né? Tem que dar uma olhada. Sacanagem. Eu acho que é um debate bom, viu? Essa questão aí de como ele vai se reposicionar. E, obviamente, essa sinuca de bico, né? Como é que ele fica para 2024, né? Como é que se ele vai para uma prevalência de ser o candidato ou não para retornar à prefeitura. Sobre o PSDB, há dois fatores que a gente pode levar em consideração. Tá? Primeiro, a pulverização partidária. Então, o PSDB foi perdendo apoio, né, paulatinamente, porque quando você tem a entrada do PSD, quando você tem outros partidos, né, ganhando mais destaque, de fato, você tem ali o partido perdendo, né, espaço. Eu acho que é simbólico a gente ter um Álvaro Dias que sai do PSDB e vai para o Podemos. Né? Agora, tem outro fator que eu acho que a gente deve levar em consideração. A gente teve uma depuração do PSDB. Lembram que Dória lançou o novo PSDB? Só que aí essa tem marca... a história do quê? Porque Dória se descolou de Bolsonaro depois. Mas ele se elegeu com a história do Bolsonaro. Mas quando ele articula, Matheus, o PSDB em 2016 e vira governador traindo Alckmin verdade, em 2018... Enfraquecendo o Alckmin dentro do partido. Ele estabelece uma fileira interna que passa a buscar ali um partido mais alinhado a ele com essa liderança, essa possível liderança nacional para 2022. E aí isola outras lideranças, como o próprio Aécio e como o próprio Serra, como o próprio Alckmin, quer dizer, ele queria ser dono e senhor do partido. Mas o partido também foi tendo dificuldade de renovação. Essa é uma questão, seja de direita ou de esquerda, que sempre está colocada. O partido vai usando... E o partido só sobrevivia em São Paulo, né, professor? Sim. Tem isso também. O cenário é de que você tem, muitas vezes, um desgaste das peças, né? Muitos políticos falam desse termo, né? Não, você tem um desgaste natural. Isso, de fato, ocorre. Você tem lideranças eleitorais que vão perdendo espaço, perdendo eleições. Imagina, por exemplo, se Pellegrino fosse candidato novamente em 2016, né? Candidato a prefeito em 2020. Porque foi candidato 4 vezes. 4 vezes. Quer dizer, o que mostrou que o PT até hoje ainda não tinha nome. Sim. Quer dizer, a precisão do PT lançar uma neófita como Major Denise foi a prova disso. Sim. Enfim, então você tem um partido, no caso do PSDB, né, que ele foi perdendo espaço. E foi também perdendo espaço... No Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Porque também, olha que interessante, o partido adere ao governo Bolsonaro. Ele vai tendo federações, não, vamos usar outro termo, né? Ele vai tendo satélites regionais, né? Sim. Os diretórios estaduais, mais alinhados ao bolsonarismo, e chega um determinado momento que você passa a ter ali uma grande dificuldade. Que inclusive está colocado para Dória, né? Nesse cenário. Quando ele vê que ele perde a base para o bolsonarismo, ele já começa a ter o sinal de alerta. Diz, olha, esse partido chegou a cogitar sair do PSDB.